estamos no terceiro estudo sobre uma vida frutífera e acredito que você esteja aí com a sua apostila. Mais uma vez, eu digo que caso você não tenha apostila desses estudos, você pode entrar em contato e nós teremos assim, eu terei todo o prazer de enviar para você as apostilas 1 e 2 dos estudos 1 e 2 que já estão gravados aí no Capacitação Bíblica no YouTube. O assunto de hoje, nós vamos entrar no segredo número 1 sobre a vida frutífera, que é sem frutos para frutos. Sem frutos para frutos. Há momentos nas nossas vidas que nós somos, de alguma forma, infrutíferos, por causa de algo que nós estejamos fazendo e que muitas vezes se torna um estorvo para a nossa frutificação. Nós somos impedidos em nossa trajetória de frutificar, mas muitas vezes não sabemos por que nós estamos nessa caminhada de uma vida infrutífera. Alguns de nós talvez queiramos ir e seguir adiante, mas nós estamos assim impedidos. Alguns de nós somos resistentes à pessoa de Deus. E a pergunta é, será que Deus está trabalhando nas nossas vidas durante esses períodos secos e estéreis? Então, nessa sessão, nesse estudo, nós vamos entender como é que Deus faz para mover as nossas vidas para uma vida frutífera. Como é que Ele nos leva para o nível seguinte, ou seja, de sem fruto para frutos. E quais são as ações de Deus nas nossas vidas para nos levar a essa situação número 1, de sem fruto para fruto. O que Deus faz? Então nós vamos ver nesse estudo. A Bíblia diz lá em João 15, que é o nosso texto básico, João 15, versículo 2, 4 a 6, diz que todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, o lançam no fogo e o queimam. Então, em primeiro lugar, vamos dar uma olhada na passagem. No versículo 2 do capítulo 15 de João, diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Então, veja aí na letra A, todo ramo que estando em mim é um cristão em Jesus, é um discípulo de Jesus, é um crente em Cristo Jesus. Então, escreva a palavra Jesus. Em 2 Coríntios 5,17 diz, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, essa passagem fala de uma pessoa que está em Cristo. O ramo que estando em mim é um cristão. E quando ele não dá fruto, diz o texto, ele corta. Então nós vamos precisar entender sobre esses detalhes, sobre esse cortar e o que significa isso. Na letra B, não der fruto é um cristão que não está dando fruto, anote aí, atualmente. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Porque algumas pessoas não estão dando fruto. Não quer dizer que não venham a dar frutos, mas alguns não estão dando fruto atualmente, nesse exato momento. A letra C, ele o corta, é um paralelo da resposta de Deus à pobre produção. Note aí a palavra produção. Todo ramo que estando em mim não der fruto, que é a produção, ele o corta. Já vimos nos estudos anteriores que Deus quer de nós uma produção. Nós fomos chamados para frutificar em Cristo Jesus. Então, essa passagem diz
que essa pessoa que deveria frutificar é um cristão, ele não está frutificando no exato momento, e Deus vai intervir, Deus vai agir, Deus vai promover algo para que haja produção. Então vamos aí ver alguns perigos. Na página em que você está acompanhando, está escrito assim, o perigo. Então, Deus faz alguma coisa para você quando você não está dando fruto. Será que Deus faz alguma coisa na sua vida quando você não está dando fruto? Então, nós temos um erro e uma verdade. Primeiro, o erro. Algumas pessoas acreditam que Deus não vai intervir quando você não está dando frutos. Isso é um erro. Se você é um cristão verdadeiro, Deus não vai permitir que a sua vida fique infrutífera, porque nós fomos chamados a uma vida frutífera. Agora, a verdade é que Deus, como um agricultor, você que é ramo da vinha, você que pertence a Jesus, Ele vai intervir de forma regular para estimular você a dar frutos novamente. Então nós temos algumas pessoas que não dão frutos, mas não pertencem a Cristo. Elas estão envolvidas nas coisas de Deus, elas são religiosas, elas nunca tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Da mesma forma, algumas pessoas querem ser frutíferos para Deus sem conhecer Jesus. O texto não está falando disso. O texto aqui está falando de alguém que conhece a Cristo, mas não está dando frutos. Então, quando não se está dando frutos, Deus vai agir, Deus vai intervir. Veja aí na letra a sua frutificação é impedida se você escolher pecar. Então aqui nós já descobrimos muita coisa. Quando é que nós paramos a nossa produção? Quando nós insistimos no pecado, em viver uma vida longe de Deus. Então, a frutificação é impedida quando você escolhe pecar. Note aí a palavra pecar. Olha, observe o texto de Romanos 6, versículo 21 a 22, diz que naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora envergonhais. Agora, porém, libertados do pecado, transformado em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, se você de alguma forma está vivendo na prática de pecado, está vivendo contra os princípios de Deus, está vivendo em desobediência a Deus, a sua produção para. E não para simplesmente ficando do jeito que está. Não. Deus nos tem chamado a uma vida de santificação, o fruto da santificação. Isso significa que quando alguém pertence ao Senhor, Deus vai tratar, vai fazer algo na vida para levar à frutificação. E nós que fomos resgatados do pecado, de forma nenhuma Deus quer que a gente viva no pecado. Na letra B, a sua frutificação é impedida se você foca nas riquezas desse mundo. Muito bem, não só no pecar, mas viver uma vida mundana, ou alimentar-se de uma vida mundana. No caso aqui, as riquezas. Uma pessoa que está envolvida com a busca do dinheiro, a busca do ter mais, numa vida avarenta, a vida dela fica infrutífera. Ela pensa só em dinheiro, em ganhar dinheiro, em crescer profissionalmente, em ter mais, mais e mais. Então uma pessoa que foca na riqueza, ela para de produzir. Mateus 13, 22 diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então Jesus disse sobre aquela semente que o agricultor saiu para semear, e uma semente caiu na beira do caminho, outra caiu num solo rochoso, e outra caiu nos espinhos, e outra caiu numa terra boa. Dos espinhos, o Senhor Jesus diz, são aqueles que ouviram a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutíferos. Tem que dizer isso porque não são poucas as pessoas que pertencem a Cristo e estão sendo sufocados por uma vida voltada para o materialismo. Materialismo é um câncer.
Nós devemos usar os bens materiais para a glória de Deus. Nós não devemos ter medo de tê-los e obtê-los. Nós não podemos focar nossa vida nisso. E tem muitas pessoas que acreditam que existem nesse mundo, até mesmo usando Deus para ficarem ricas, ficarem bem nesse mundo. É um grande perigo as riquezas, um grande perigo. Muitas pessoas já tiveram suas vidas espirituais destruídas pela busca vã e tola da riqueza. A Bíblia fala muito, muito sobre isso. E em breve eu vou fazer uma série de estudos também só sobre a aquisição de bens e o que a Bíblia diz sobre tudo isso. Lucas 8,14 diz assim: aqui caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados da riqueza e os deleites dessa vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Então, uma pessoa que vive a sua vida voltada para o dinheiro, voltada para os prazeres desse mundo, voltada para desfrutar das coisas desse mundo, não usa a sua vida para a glória de Deus, não dá fruto, não frutifica. A vida dela não amadurece, diz o texto. Em 2 Timóteo 2, 3 e 4, quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, já no fim da sua vida, ele diz assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Então, o objetivo de um soldado é fazer a vontade do seu superior e do projeto maior do governo. Assim sendo, nós estamos nesse mundo não para desfrutar do mundo, mas usar do mundo para a glória de Deus, para a nossa vida. E quando nós perdemos isso, a riqueza sufoca em nós os frutos. Então, a nossa frutificação é impedida pelo pecado, é impedida pelo materialismo, pela riqueza, pela busca do dinheiro. Também, letra C, a sua santificação ou frutificação é impedida se você vive com apatia, se você se envolve de forma apática. E não são poucos que não estão assim, eles estão letárgicos em relação às coisas espirituais. A Bíblia diz assim: agora quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem frutíferos. Tem muita gente vivendo a sua vida com muita apatia, não se preocupam com os necessitados, não se preocupam em ajudar ninguém, em focar, preocupa simplesmente consigo e com seus desejos, com suas vontades. Tito 3,1 diz assim o texto: lembra-lhes que se sujeitem aos que governem, às autoridades, sejam obedientes a essas autoridades, estejam prontos para toda boa obra. Então, nós não podemos ser apáticos, mas muitas pessoas vivem nesse mundo, chamando-se cristãos, e sendo cristãos, mas de forma apática, não obedecem, não sujeitam-se às autoridades, na verdade não se sujeitam a ninguém, são desobedientes, não obedecem aquilo que a palavra de Deus diz nos seus relacionamentos conjugais, no seu padrão como pais, no seu padrão como filho, como profissional. A Bíblia ensina muitas dessas verdades, como cidadão. Então nós temos uma postura a zelar e a viver, mas as pessoas que não frutificam, elas vivem de uma forma apática, elas não obedecem. Então o pecado, a riqueza e a apatia faz o quê? Faz com que a vida espiritual não frutifique. Bem, e o que é que Deus faz? Bom, para alguma coisa acontecer, Deus age. Veja aí o princípio disciplinar 1. Deus se envolve com um cristão que faz da vida infrutífera sua própria escolha. Então, aqueles cristãos que fazem da vida infrutífera sua própria escolha, anote aí, escolha. Eles serão tratados por Deus.
porque João 15:2 diz que todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Então, a letra A tem uma frase interessante. A palavra cortar, no grego, é a palavra airo, que não significa tirar, mas levantar. Levantar. Eu já tive a oportunidade de estar numa grande vinha, e numa vinha frutífera, onde estava bem cuidada, e depois eu fui a um campo onde a vinha não estava cuidada. As folhas da vinha estavam caídas no chão, e ao estar caída no chão, ela fica totalmente suja, se torna uma oportunidade para insetos, e perde o vigor e a força, porque muitas folhas, muitos ramos ali naquele chão, elas vão produzir mais folhas do que frutos. Então, o que o agricultor faz? O agricultor vem, ele levanta, ele não permite que aquele ramo fique no chão. Eu não estou falando da videira, essas de parreiras que nós colocamos, arames e tudo. A boa parte das videiras, as que existem no sul do nosso país, na Europa, na Califórnia, nos Estados Unidos, elas são árvores pequenas, com troncos fortíssimos, e as suas folhas, obviamente, elas vão cair. O que vai fazer a diferença é o cuidado do agricultor em levantar essas folhas e organizá-las para que mantenham o mesmo nível, e cuidadas e zeladas para que possam produzir. Naturalmente, a videira, deixando por si só, terá os seus ramos caídos no chão. Em Mateus capítulo 9, versículo 6, Jesus disse assim: disse então o Senhor ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Essa palavra tomar, o verbo tomar, é a mesma palavra que está ali para cortar. O que não der fruto, ele o corta. É a palavra airo. Então a ideia é de pegar, de levantar, de erguer. Mateus 14:20 diz que todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram. Airo, mesma palavra. Ainda 12 cestos cheios. Levantar. Então, na letra B, levantar na vinha significa limpar e atar novamente. A palavra atar. Então, o agricultor levanta, limpa e organiza para que ela mantenha o mesmo padrão, para que possa frutificar. Então, levantar para os cristãos significa que Deus procura restaurar continuamente. Deus está fazendo de tudo para restaurar continuamente a vida de um cristão. Por quê? Porque Deus quer que ele frutifique. Então, Deus não vai permitir que um cristão mantenha a sua vida espiritual no pecado. Não vai permitir. Uma vida focada em si mesmo, Deus não vai permitir. Não significa que Deus vai agir de hoje para amanhã, mas Deus não vai permitir. Então Deus quer que as nossas vidas, nós que estamos na videira em Jesus Cristo, que nós chegamos a um padrão de frutificação, máximo de frutificação. Então Ele vai trabalhar na nossa vida, Ele vai operar na nossa vida, Ele vai fazer algo na nossa vida em que nos levará a uma restauração contínua. Deus nos quer focado nele. O princípio disciplinar 2 diz o seguinte, que Deus intervém na vida do ramo que não dá fruto, anote aí, com disciplina. Disciplina. Uma palavra forte, uma palavra que muitos de nós estamos perdendo por causa da liberalidade, da falta de limites, que especialmente os pais estão deixando os seus filhos, trazendo muito mal a eles, levando-os a ser depois vituperados e disciplinados pela própria sociedade, porque não os corrige.
Agora, não é assim na Bíblia. Na Bíblia, Deus não é apenas um Deus distante, não é um Deus distante, a palavra apenas aí foi mal usada, não é um Deus distante, ele é um Deus daqui e agora, e não é um Deus simplesmente para ser adorado. Na Bíblia, aqueles que creem em Jesus fazem parte da família de Deus, e Deus é Pai. Então Deus disciplina cada um dos membros da sua família. Deus age na vida dos seus filhos. Na letra A Bíblia diz assim em Hebreus 12:8: mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Em outras palavras, quando nós estamos andando fora dos caminhos do Senhor, o Senhor nos dá muitos avisos. O Senhor vai falando a nossa consciência, vai usando pessoas, vai usando circunstâncias, até que Ele começa a falar mais forte e grita de várias formas. Porque somos membros da sua família. E como membros da sua família, nós não vamos ficar sem correção. Quem é que vai ficar sem correção? Os bastardos, diz o texto. Os filhos ilegítimos, os que não são filhos. Ninguém vai disciplinar o filho, aquele que não é filho. Você pode ver, pode achar ruim, mas você não vai lá para disciplinar. Os filhos são disciplinados pelos pais, são corrigidos pelos pais. Na mesma questão em relação a Deus. Se você é um cristão, você é um filho de Deus. E como filho de Deus, você está sob o cuidado e orientação de Deus. A sua insistência em viver longe dos princípios de Deus o leva à correção. Por que o leva à correção? É simples. Porque Deus quer que você frutifique. Para tirar a sua vida de sem frutos para frutos, Deus o disciplina. Deus o corrige, diz o texto. Deus disciplina como? Letra B. Deus disciplina como um bom e amoroso Pai Celestial. Ele é nosso Pai. Então, na Bíblia nós sabemos e entendemos em João 1,12 que todos somos criaturas de Deus. Todos pertencemos à criação de Deus. Mas nem todos são filhos, nem todos estão na família de Deus. João 1,12 diz que a todos quanto receberam a Jesus, se tornaram filhos de Deus. Participam da família de Deus. A família de Deus, um conceito muito claro em Efésios capítulo 2. O povo de Deus. E Deus não deixa o seu povo sem correção. Hebreus 12:9 diz: além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. Então há um Pai espiritual. Se nós cremos em Jesus, Ele se torna o nosso Pai, e Ele, como diz o texto, vai nos corrigir como um bom e amoroso Pai celestial. Letra C. Deus nos disciplina quando precisamos para nossa santificação, e anote aí, e proveito. Muito bem. Por que Deus nos disciplina? Para a santidade. Hebreus 12:10 diz: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, quem? Os nossos pais. Segundo melhores parecia, não era sempre uma via de correção. Alguns pais achavam que já deveriam parar de disciplinar, de corrigir, porque o filho cresceu. E ele diz: Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, não é para acabar com a nossa vida, a fim de sermos participantes da sua santidade. Ou seja, Deus não nos quer voltado para o pecado, para os nossos interesses, para o mundo, para os interesses de Satanás. Então, quando Ele vê que nós estamos caminhando por caminhos que não agradam, Ele vai nos corrigindo primeiro verbal. E depois fisicamente. Vamos ver isso nos nossos estudos. Mas Deus não está brincando. Deus quer que a gente tenha uma vida santa, uma vida frutífera. E uma vida proveitosa, porque no pecado ninguém pode ter uma vida proveitosa. Não sei se você já teve a oportunidade de ler a vida de Sansão. Leia a vida de Sansão em Juízes capítulo 13 a 17. Leia a vida de Sansão. Sansão foi um homem escolhido por Deus para frutificar para Deus. Frutificou muito pouco, perto do seu potencial. E por que não frutificou mais? Não frutificou mais porque ele foi dominado pelo pecado. E morreu por causa do seu pecado. Mas se arrependeu.
e frutificou no último dia da sua vida de forma brilhante. Mas quanto tempo Sansão perdeu? Quanto tempo Sansão perdeu? E Deus o disciplinou para a santificação de Sansão, assim como também nos disciplina. Agora, se alguém não recebe a correção de Deus, a disciplina de Deus, está vivendo o pecado, está vivendo apático espiritualmente, está vivendo envolvido com o mundo, com riqueza, com materialismo, e nada acontece na vida dele, não se engane. Essa pessoa não conhece Jesus, não tem um encontro com Cristo. Então, vamos ver o princípio disciplinar 3. Deus disciplina progressivamente através dos 3 estágios. Então nós vamos ver esses 3 estágios. Como é que Deus nos disciplina? Como é que Deus cuida das nossas vidas? Como é que Deus nos corrige? Há 3 estágios para isso. Vamos ler o texto de Hebreus 12, 5 a 6, que diz: E estáis esquecidos da exortação, que como filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Então, estágio 1. O estágio 1 nós chamamos de disciplina leve. Ou seja, a disciplina leve de Deus é chamada de repreensão. Repreensão. Então, Deus tem uma disciplina que é leve, que Ele nos repreende. Ele diz para nós, para a nossa consciência, de que esse caminho está errado. É leve, não é nada forte, é leve. Deus diz, opa, não é aí o caminho, ei, esse caminho está errado. E Deus usa o que para fazer isso? A sua palavra. A Bíblia diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, 2 Timóteo 3, 16 e 17 nos diz que Deus usa a sua palavra. Então, nós estamos lendo, estamos ouvindo, estamos de alguma forma envolvidos com a palavra de Deus, até mesmo no nosso coração, e Deus diz, isso aqui está errado. Diz, olha, esse caminho está errado. É uma disciplina leve. O estágio 2 é a disciplina moderada, que é chamada de reprovação. Então nós temos uma disciplina leve, o primeiro estágio é leve. A segunda é moderada. A primeira é repreensão, e anote aí, a segunda é reprovação. Deus aumenta o tom da história, aumenta o tom da conversa. Hebreus 12, 9 a 10 diz assim, além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não haveremos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Deus começa a mostrar-se mais firme, reprovando, mostrando que esse não é o caminho. Deus, nesse estágio, costuma usar circunstâncias, pessoas, costuma usar, às vezes, uma pregação específica, um texto específico, pela insistência da nossa vida no pecado. É disciplina moderada. Mas nós temos a disciplina mais pesada, chamada disciplina pesada no estágio 3, que é chamada de açoite. Açoite. Essa é uma disciplina forte. A pessoa não ouviu a Deus no estágio 1, a repreensão de Deus, não ouviu a reprovação de Deus, Deus está insistindo. Agora Deus vai chamar para uma conversa muito mais forte, muito mais severa. Deus vai gritar. Deus vai gritar. Deus vai chegar a uma conversa próxima. Porque nós não brincamos com Deus. Deus não está brincando.
Deus não quer você esparramado no pecado, porque Deus quer que você frutifique. Ele sabe que a sua frutificação e a minha frutificação é a nossa realização. Então ele vai no estágio 3 com açoite. Apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 5, 3-5, com respeito àquela pessoa que está vivendo um caso de imoralidade dentro da igreja de Corinto. Ele diz: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que seu espírito seja salvo no dia do Senhor. A pessoa começa a caminhar no pecado, viver no pecado, viver longe de Deus, aparentar a sua vida com as obras de Satanás. Então ele passa a viver debaixo do açoite de Deus, e Deus entrega a Satanás a vida. Deus permite que a pessoa vá viver no pecado. Deus entrega a pessoa. Em Romanos capítulo 1, várias vezes no texto diz que Deus entregou. A pessoa quer viver no pecado, a pessoa quer insistir no pecado, ela quer caminhar no pecado, ela não quer ouvir a Deus, então Deus a entrega. Só o fato de Deus entregar, ela passa nas mãos de Satanás. Ela passa a viver a forma que ela quer, e ela vai sofrer as consequências do seu pecado. Açoite. Açoite. E nós temos outros exemplos. Nós temos o exemplo de Davi, que insistiu na sua caminhada de pecado, de imoralidade, e a tragédia que foi a vida de Davi. Nós temos Ananias e Safira, que morreram. Deus não permitiu que eles continuassem vivos. Nós temos o ensino de 1 João capítulo 5, versículo 16-19, que diz que há pecado para a morte, que a pessoa entra num determinado caminho, que Deus teve que levá-la, porque ela ficou incorrigível, sem correção. O coração não continuou mais aberto para Deus. Então, veja, vamos olhar aí nesse quadro e terminarmos. A disciplina leve é uma repreensão, costuma ser verbal e cria um desconforto. Então, vamos dizer que é mais ou menos uns 30% dessa disciplina. Nós deveríamos parar aqui. Se você quer viver uma vida frutífera, deveria parar aqui. Deus já falou, então vamos caminhar com Deus. Talvez é uma fraqueza que você tenha. Você deveria falar isso com o Senhor, abrir o jogo com Deus, abrir o seu coração, fugir de tudo quanto é oportunidade que se tem para pecar. E Deus está falando com você, seja submisso, ok? Eleve essa disciplina, agradeça a Deus, mantenha um coração humilde, próximo do Senhor. Segundo, é reprovação, a disciplina moderada. Ela vem no emocional, ela causa dor emocional, mais ou menos uns 70% chegou aqui a história. Tem muita gente que não dorme, está angustiado, está deprimido, está tudo ruim. Deus está dizendo para a alma da pessoa: olha, esse tipo de vida não vai dar certo. Aí tenta a academia, vai para a academia, vai tentar fazer uma série de outras atividades, vai para o médico, vai para o psiquiatra, vai para um punhado de coisa tentando resolver os problemas emocionais, e o emocional apenas está dizendo que esse tipo de vida está errado. E a pessoa sabe que está errado. Envolvendo com pecado, não vai ficar bem por dentro. Deus está dando uma disciplina moderada. Mas insiste no pecado. Muito bem. Deus vai para o açoite. A disciplina física. É ali que vai doer tudo. Já não se ouve mais. Ali começam as coisas a acontecer. Não são poucas as pessoas que precisam ir muitas vezes no fundo do poço, sentir na carne. Na carne. Às vezes a morte, às vezes a morte de alguém, às vezes um acidente. Estou dizendo isso porque nesses anos, ministrando com muita experiência nessa caminhada pastoral, já vi pessoas que desenvolveram uma vida do pecado, não conseguiram ouvir, e Deus, antes de levá-las,
eles sentiram na carne problemas de saúde, problemas com tantas áreas na sua vida física. E nessa hora a pessoa não tem mais desconforto, não tem dor, ela tem desespero. Tudo para que Deus a traga, porque Deus não quer ninguém no pecado. Deus não quer ninguém que o tire como prioridade. Deus não quer ninguém envolvido com materialismo, com riqueza, com busca de dinheiro. Na verdade, a Bíblia diz, tendo que comer e o que vestir, estejamos contentes. Hebreus 13:5 diz que devemos estar contentes sem avareza, porque Ele jamais vai nos deixar. Então, a vida apática, a vida naquela caminhada que não leva a lugar nenhum. Muito bem, Deus vai falando, Deus vai colocando circunstâncias, até que Deus chama para conversa séria e a pessoa entra em desespero. Agora, precisa disso? Não. Mas Deus faz. Por quê? Porque Ele é Pai, porque nos ama, porque não quer deixar a nossa vida vivendo o pecado longe dele. Então deixe-me concluir esse estudo de hoje, citando o texto de Isaías, capítulo 5, versículo 1 a 4, que está na sua apostila. Veja as intervenções de Deus em Israel e o resultado das intervenções. Diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou das pedras e plantou de vides escolhidas. Edificou no meio delas uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como, esperando que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Deus não quer que a gente viva uma vida focada em nós mesmos, nos nossos próprios interesses. Deus quer que a gente responda ao seu cuidado conosco. Então, eu quero convidar você a fazer uma análise da sua vida. Se você está vivendo no pecado, está vivendo para você, é um dia de arrependimento, porque talvez a sua repreensão ainda é leve. Não deixe as coisas tomarem rumo maiores. Senhor, eu quero viver uma vida frutífera. Eu não quero viver para mim mesmo, eu não quero viver focado em mim mesmo. Então, esse é o segredo número 1. Deus vai trabalhando conosco de forma forte, sólida, disciplinar, porque Ele quer que a gente dê frutos. Então vamos para o estudo número 4, no próximo vídeo. E eu desejo que você vá desenvolvendo e crescendo na sua caminhada para entender, compreender e viver a vida frutífera que Deus tem planejado para você. Deus abençoe e nos encontramos no nosso quarto estudo.